Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Reze comigo. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Reze comigo. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Reze comigo. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Reze comigo. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira,
assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Os judeus cristãos vão levantar uma questão da necessidade dos cristãos pagãos convertidos circuncidarem-se, porque eles não eram de origem judaica. E eles vão dizer, inclusive, para os irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. E isso provocou muita confusão entre cristãos, judeus cristãos, pagãos cristãos, e houve uma grande cisão e discussão. E Paulo e Barnabé resolvem então ir para Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Uma atitude muito sábia. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pelos apóstolos e anciãos, e eles, Paulo e Barnabé, narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. E os apóstolos e os anciãos reuniram-se então para tratar desse assunto, dialogar. Essa é a atitude mais sábia que existe, e as primeiras comunidades, a igreja nascente, tomou essa decisão, optando pelo espírito da harmonia, do entendimento, e não da polarização que resulta na cisão. Esta liturgia hoje nos inspire a cultivar os bons frutos do entendimento, do diálogo em família, na comunidade, no trabalho. Quantas pessoas hoje se utilizam do instrumento da contenda, da divisão, para propagar fake news, mentiras, para provocar confusão entre os irmãos? O que seria da igreja nascente sem a sabedoria de Paulo e Barnabé, que agiram rapidamente para provocar o primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém? A palavra concílio provém do latim concilium, que significa conciliar, juntar, ligar, unir. Isso que nós precisamos fazer, imitar a atitude de Paulo e Barnabé, pessoas que assim agiram, e isso nos inspira o desejo de ter pessoas com o espírito de Paulo e Barnabé que possam justamente ajudar na igreja. No Salmo responsorial, Salmo 121, o salmista Davi enfatiza a importância da renovação da fé. Este é um salmo de alegria, é um salmo de paz, que enaltece a Deus e o valor da união. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, justamente como diz o salmista, num conjunto harmonioso
para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, a sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria nós cantamos, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo nos convida hoje a sermos igreja, a irmos numa só caminhada, não uns indo na direção, outros contra. Esse salmo nos convida a nos unirmos à igreja que está simbolizada aí na Jerusalém. E no Evangelho de João 15, 1-8, Jesus vai dizer a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Jesus nos convida assim a essa união que possibilita justamente o ramo dar frutos, permanecer em mim para dar-te frutos, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer unido na videira. Assim também, como Jesus diz, vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Vamos trabalhar pela unidade, Jesus nos convida hoje. Permanecer em Jesus, produzir frutos, é justamente estar ligado com a igreja que ele deixou, não fazer cisão, não fazer polarização, não atacar o Papa. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos, disse Jesus. Vamos seguir a proposta de Jesus hoje, que é inclusive de fácil compreensão, não é verdade? Permanecer unidos a Ele. É preciso estarmos unidos a Jesus, pois Ele é a videira verdadeira. Jesus é nossa força vital, e se estivermos enxertados nele, nos tornaremos fortes, iguais a Ele. Quem não está unido a Jesus não produz os frutos esperados, e com isso pode ser cortado, jogado fora, jogado no fogo e queimará como lenha. Tenhamos o cuidado, tenhamos a consciência acerca da exigência que Jesus hoje faz para nós. Segui-lo exige de nós compromisso, adesão à unidade. O que divide deve afastar-se do meio de nós. Vamos justamente abraçar o espírito da união e vamos expulsar de nossos meios o espírito da contenda e da divisão. Ó Jesus, Divino Mestre, hoje nos convida à unidade. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, e meu Pai é o agricultor. Ajuda-nos, Jesus, a permanecermos unidos a Ti, a produzirmos os frutos. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.